De acordo com um levantamento feito pela PageGroup, uma empresa de recrutamento, 33,8% das instituições valorizam a habilidade de inteligência emocional. Se a gente voltar no tempo, há 15, 20 anos atrás, esse tema era mais para sonho, né, gente? Quem diria, ainda mais numa sociedade extremamente capitalista, né, que visa o lucro e os resultados. A inteligência emocional é sim um requisito praticamente obrigatório nos dias de hoje e é sobre este assunto que a gente vai falar no programa de hoje. E eu recebo então aqui no estúdio a psicóloga Roselena de Paiva. Seja muito bem-vinda, Rose. É um prazer estar aqui com vocês hoje e conversando sobre esse tema tão importante, principalmente nos dias de hoje, né? Sem dúvida, e necessário, né? Então, a pergunta que não quer calar, Rose, explica pra gente o que é de fato a inteligência emocional, como que a gente pode defini-la na prática? A inteligência emocional ela é um conceito que foi definido primeiramente por um psicólogo chamado Daniel Goleman, e num livro bastante conhecido, né, que se chama Inteligência Emocional. E o que diz exatamente esse conceito? É a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Então, a nossa capacidade de reconhecer o que a gente está sentindo, identificar, gerenciar as nossas emoções e aplicar na vida prática. O que isso significa, né, no prático, como você me perguntou? Vamos colocar um exemplo aqui. Imagina dois jovens que estão prestando vestibular. E aí eles fazem uma prova e recebem o resultado da prova. Imagina que os dois tiraram ali uma nota 4 e eles não passaram no vestibular. Ele reage da seguinte forma: ele vê o resultado da prova, ele começa a se debater, a gritar, a reagir, a brigar e falar, né, nossa, não consegui e tal, e começa a querer quebrar cadeira, quebrar mesa. E o outro, ele olha, ele fica chateado e ele fala, poxa, vou ter que estudar mais para a próxima prova. Qual desses dois você acha que teve mais inteligência emocional, Dani? Para estudar mais? O segundo, que não teve essa reação intempestiva, né? Então, a inteligência emocional, ela diz sobre isso, né? Então, os dois, eles reconheceram e sentiram no corpo uma emoção. Um ficou com raiva, teve ali um ímpeto de querer agredir. O outro, ele ficou triste. Só que o que ficou triste, ele controlou a sua emoção e ele manifestou de uma outra forma. Então, esse processo da gente reconhecer no nosso corpo, muitas vezes, quando a gente fica com raiva, a nossa vontade é de querer reagir de primeiro momento, né? Ou, às vezes, quando a gente fica triste, a gente começa, o olho enche de lágrima, a gente começa a ter esse sentimento de querer, muitas vezes, chorar. Então, a gente reconhece no nosso corpo as nossas emoções, a gente entende o que a gente está sentindo, só que a gente gerencia, a gente age de uma forma coerente com o que é necessário naquele momento. Esse processo todo é o que a gente chama de inteligência emocional. Muito legal, muito bacana a explicação. Quero agora apresentar, então, os nossos dois outros convidados que vão participar aqui com a gente, juntamente com a Rose, gente, que é a Adriana Maciel, que é especialista em RH, e também o administrador de empresas, Augusto Roque. Vou começar primeiramente com a Adriana. Seja muito bem-vinda, Adriana. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de estar aprendendo e colaborando com vocês. Bacana. Deixa eu já emendar então, Adriana, você concorda? Como que você, né, na sua visão também, mais profissional, mais mercado de trabalho, você que é especialista em RH, como que você definiria a inteligência emocional? Concordo plenamente com a colega, com a psicóloga, né? É essa forma da gente administrar as nossas emoções. E Dani, algo muito importante da gente destacar hoje no mundo corporativo, ter inteligência emocional, né, faz o profissional se destacar, pois inteligência emocional é uma das 5 maiores soft skills, tá, requisitadas pelo mundo corporativo. Então, aqueles profissionais que desenvolvem, que praticam e trabalham com inteligência emocional, com certeza saem na frente e realmente se destacam entre os outros talentos. Bacana. Bom, Augusto, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você tem a mesma visão? Você gostaria de acrescentar alguma outra coisa?
Não, sem dúvida, a inteligência emocional ela faz parte do nosso dia a dia e cada vez mais, não só no mundo pessoal, mas também no mundo profissional, nós precisamos entender as nossas emoções para compreender o mundo e participar desse mundo que está em ebulição e que faz parte também das organizações. É isso, olha só, gente, nós perguntamos nas redes sociais da TV Câmara o que na visão das pessoas é mais importante quando a gente pensa em mercado de trabalho. A inteligência emocional, que é o nosso tema central que a gente está conversando hoje, ou as habilidades técnicas. E olha só, para 83% das pessoas que responderam, a inteligência emocional é sim mais importante, se sobressai. E a outra pergunta que a gente fez é, diante das adversidades da vida, qual que costuma ser a sua reação? Você para, respira ou você surta logo de início? Para 85% das pessoas disseram que respiram. Então, aparentemente, as pessoas estão com a inteligência emocional em dia. Voltar para a Rose de novo. Rose, é claro que é um panorama, né? Das pessoas que responderam, a gente pode ter uma pequena média aqui da realidade. O que você observa? Aparentemente, as pessoas elas estão sim, se controlando e a inteligência emocional, mais uma vez, eu acho que não só quando a gente fala de mercado de trabalho, que os recrutadores estão dando mais importância para isso, mas eu acho que as pessoas estão se ligando mais, né? Procurando ficarem mais centradas, falando mais sobre o assunto, procurando informação. Exatamente. A questão das habilidades técnicas, a gente hoje pode muitas vezes procurar no Google, a gente pode procurar hoje, tem o chat GPT, então a gente consegue as informações através de outras formas, né? E a questão da inteligência emocional, ela é uma habilidade que diz respeito à forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e também com o mundo. E hoje em dia a gente está vendo que está sendo muito valorizada essa questão, justamente porque a gente está muitas vezes perdendo a capacidade de se relacionar com as pessoas. E hoje em dia, né, com tantas habilidades ali na questão do computador, a gente precisa muito saber estar presente, né, junto com outro ser humano. Então, a questão da inteligência emocional, eu vejo que hoje em dia as pessoas estão se preocupando muito mais em adquirir formas de melhorar o seu relacionamento, justamente porque em tempos aqui de tanto cancelamento, de tantas formas virtuais de relacionamento, parece que a gente precisa se reaprender a estar junto com outras pessoas. E aí também a inteligência emocional diz esse respeito, né? Como é que eu me relaciono comigo mesma? Ela faz a gente voltar a atenção para o nosso corpo, faz a gente voltar a atenção para a necessidade que a gente precisa ter de parar, de prestar atenção, de ter mais foco e também como a gente se relaciona com o outro, se é de uma forma empática, se eu sei reconhecer a necessidade do outro, se eu ouço o outro e como essa questão toda, né, de relacionamento intra e interpessoal, a inteligência emocional traz o nosso foco de atenção para isso. Então, hoje em dia, eu vejo que é muito necessário e as pessoas realmente estão voltando a atenção e vendo a importância que é a gente desenvolver esse aspecto nos nossos relacionamentos. Uma coisa que devia ser tão natural, né? Porque acompanha a gente, né? A comunicação viver em sociedade, a gente vive, né? Desde os primórdios e é uma coisa que não tem como fugir, né? E aí é interessante, só para fazer um adendo, você comentou sobre essas habilidades, né? Até porque não adianta de nada a pessoa, ela pode ser fenomenal no que ela faz, mas se ela não consegue ter essa comunicação, né? Inclusive tem muitas pessoas que tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho justamente por conta disso, né? Dessa comunicação, não tem essa habilidade, essa inteligência emocional que a gente precisa, sim, com certeza falar. Bom, gente, para a gente dinamizar um pouquinho mais e acrescentar um pouquinho mais de informações, curiosidades nesse assunto, para a gente dar seguimento, eu vou agora então conversar com a repórter Fernanda Santos, que ela tem informações para a gente. Fernando, quando a gente fala em inteligência emocional, ela está sendo muito bem requisitada, não é mesmo? É isso mesmo, Dani, viu? Quando a gente sabe controlar as emoções, né, no dia a dia,
ali do trabalho, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais leve para a gente enfrentar, né, o dia a dia do trabalho, né? Principalmente quem tem um próprio negócio, né? Quem está empreendendo, mas também para quem trabalha de carteira assinada, né? Para quem está com a CLT ali também, fica muito mais leve, fica muito mais fácil, né? Então, a gente está aqui para te ajudar, viu? A você empreender e aplicar de uma forma mais responsável, mais consciente essa inteligência emocional, tá? Então, eu estou aqui com algumas dicas que a gente pegou no site do Sebrae, que é super de fácil acesso, para vocês colocarem aí em prática, anotar e colocar em prática. Então, vamos lá para a primeira. Primeiro é você evitar ficar pensando em problemas e ficar apontando todos os erros ali dos seus negócios, né? Nessa energia negativa. Evitar isso. Porque o que acontece? Você vai acabar evitando também essa falha de comunicação entre os seus empregados, né? Entre os seus funcionários e até os seus fornecedores também, né? Então, isso que é importante, e você também acaba evitando aquele pré-julgamento, né? Naquela situação que você tiver ali, né, com o seu empregado, com alguma situação que não foi legal ali na hora do trabalho. Então, você acaba evitando esse pré-julgamento, né? A gente está ali no calor da emoção, né? Acaba acontecendo isso, a gente acaba fazendo coisas não muito legais, né? Sem pensar. Então, você vai acabar... Então, tenta seguir de uma forma mais leve, mais consciente, né? Com mais tranquilidade, calma, para que você avalie, né? Com calma aquela situação e pense melhor também, tá? Uma outra dica que também está lá no site do Sebrae é você ter uma autoconfiança para você conseguir aí definir os seus objetivos, metas, né, também, e enfrentar também as decisões ali que você precisa ter, né, no seu negócio de forma mais consciente, ali numa liderança de grupo ali também, né? Então, ser autoconfiante é muito importante também, Dani. E uma outra dica que está lá no site do Sebrae, né, que faz parte aí da inteligência emocional, é saber dar e receber feedback. Isso é importantíssimo, né? Ter uma rotina ali, pelo menos uma vez por mês, né? Dar o feedback para os funcionários, dar para as pessoas que trabalham ali na sua empresa, né, ou no seu negócio também, né? É sempre importante, porque daí sim você tem um bom diálogo com seus funcionários, você tem essa parte da empatia, né, com os fornecedores também, com os funcionários, viu? O site, eu estou aqui com ele aqui aberto, tem outras dicas lá que vocês podem ver essas vantagens, né, de aplicar essa inteligência emocional no seu negócio ou no seu ambiente de trabalho também, tá? Então, ter essa consciência emocional, o gerenciamento da emoção da equipe, você vai, né, a vantagem é que você vai ter uma comunicação rápida e eficiente também, você vai ajudar a fechar novos negócios, né, e, consequentemente, vai melhorar os resultados aí da sua empresa, do seu negócio, tá? Dani, eu tenho certeza que os profissionais que estão aí com você têm outras dicas para dar para a gente aí, é com você no estúdio. Tá joia, Fê. Muito obrigada pela participação. Seja sempre muito bem-vinda ao Diálogos, viu? Bom, vou passar a palavra rapidinho para a Rose. Um dos pontos que a Fernanda mencionou, que justamente é pontuado também pelo Sebrae, é da questão de evitar, né, agir no calor da emoção. E aí, me fez lembrar de uma frase, a gente ouve muito, né? Seja mais razão, menos emoção. Para a gente trazer para o dia a dia, você como psicóloga, Rose, é bem assim mesmo ou a gente tem de tomar cuidado? Porque as emoções também elas são necessárias, né, quando a gente fala em vários aspectos. Mas como que a gente equilibra esse ponto no dia a dia, seja no mercado de trabalho, seja na vida pessoal como um todo? É importante a gente primeiro identificar, né? Será que eu sou uma pessoa mais racional ou mais emocional? E quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, que é essa questão mesmo da gente se conhecer, da gente olhar as nossas características, a gente começa a identificar. E aí, o ideal mesmo é que tenha sempre um equilíbrio, né? E que a gente não seja tanto um ou tanto outro. Mas aí, é importante para a gente poder, primeiro, a gente identificou, né? Então, olha só, Rose, eu sou uma pessoa muito racional. Eu percebo que eu sempre levo, né, para o lado de nada emocional. Mas é importante a gente desenvolver esse lado também no nosso dia a dia. É importante a gente ter esse equilíbrio. Então, como é que uma pessoa, de repente, que é muito racional, pode trabalhar para poder equilibrar o seu lado emocional?
eu posso dar algumas dicas. Por exemplo, você pode fazer atividades que envolvam um pouco mais o seu desenvolvimento da sua criatividade. Então, de repente, fazer uma aula de música, fazer uma aula de dança, fazer algo que tenha que quebrar um pouco o seu lado racional e trazer um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de movimento, trazer um pouco mais da intuição ali para o seu relacionamento. E essa forma, né, de trazer um pouco mais do lado emocional vai te ajudar no dia a dia, inclusive no trabalho. Parece que não, mas você fazer uma aula de instrumento musical ou fazer, como eu falei, uma aula de dança, vai beneficiar muito nesse equilíbrio entre razão e emoção. E aquela pessoa, que dizer daquela pessoa que é emocionada? Hoje em dia a gente até tem nas letras de música, né? Fala assim, olha, eu sou emocionada, e parece que é uma coisa ruim ser emocionado. A questão não é que é ruim, é como a gente gerencia e manifesta as nossas emoções. Então a gente não precisa deixar de sentir a emoção. A própria palavra emoção, ela vem do latim, e aí a origem da palavra quer dizer assim, o movimento, né? E quer dizer fuga, e o mover e de movimento. Então, assim, a palavra emoção requer que a gente faça um movimento na vida. A questão é que tipo de movimento eu vou fazer. Então, assim, se eu sinto, por exemplo, raiva, eu não preciso necessariamente agir de uma forma impulsiva, batendo, brigando, discutindo. Ou se eu estou sentindo tristeza, eu não preciso ficar chorando o tempo todo. Então, a questão não é ser emocionada, mas é como a gente manifesta a nossa emoção. E, para isso, a terapia pode nos ajudar muito nessa questão do equilíbrio, em como eu posso me equilibrar para eu poder manifestar melhor as minhas emoções e não ser chamado de emocionado numa forma ruim, né? E outra questão também que é importante dentro desse equilíbrio de razão e emoção é a gente ter sempre presente o nosso contato com o nosso corpo. Então, prestar atenção na linguagem do nosso corpo. O nosso corpo fala muito com a gente e a gente muitas vezes deixa de prestar atenção nos sinais que ele dá. E quando ele identifica, né, quando a gente consegue identificar, por exemplo, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria, eu começo a manifestar de forma diferente à medida que eu vou identificando. Então, o equilíbrio é o sucesso, né? A gente não precisa ser nem tanto um, nem tanto o outro. Tá aí, equilíbrio e autoconhecimento, né? Reforçar mais uma vez essa palavra que é tão poderosa, né? Que eu acho que é o caminho para tudo. Rapidamente, Adriana, a gente viu aqui umas dicas, né, do Sebrae voltados especificamente para o empreendedorismo, né? A pessoa também, assim, não só numa empresa grande, quando ela é subordinada, né, que ela precisa se atentar a isso, um empreendedor também, ele vai ter funcionários, né, ele precisa ter essa inteligência também para gerir muito bem a equipe, né, que não é uma coisa fácil, não é uma tarefa nada fácil. É isso mesmo. Principalmente o líder, né? Ele que está ali representando, está à frente, né? Está recebendo desafios e precisa repassar para a equipe. Então, é extremamente importante que o líder, ele pratique a inteligência emocional, que ele desenvolva essa habilidade, né? Para ter ali um clima agradável e também para ele também proporcionar, né, essa questão para os próprios colaboradores também praticarem, né? E algo aí muito interessante que a gente ouviu nas dicas da psicóloga, do Sebrae, e que realmente é algo muito forte aqui na prática, no mundo corporativo, é o controle dessas emoções, né? Com tantos desafios que nós temos hoje em casa, no trabalho, né? Lidar com estresse, pressão, né? A gente precisa respirar, a gente precisa ser racional e começar novamente no outro dia. Às vezes é um cliente que não fechou uma proposta, um trabalho que não foi para frente, né? Então, realmente ali você se entregar àquela emoção de tristeza e de raiva vai só te prejudicar. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, principalmente no trabalho, é a base aí desse controle. É eu trazer o racional para poder operar naquela hora e amanhã vai ser um novo dia e eu realmente ter esse autoconhecimento, essa automotivação, não esperar dos outros, né? Algo que precisa vir ali do próprio profissional e manter sempre ali um relacionamento interpessoal, que é extremamente importante e faz parte dessa inteligência emocional. O que é? Lidar com todas as pessoas, ter uma comunicação efetiva com todos os públicos e linguagens. Tá certo, Adriana.
Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retoma nesse assunto, inclusive conversando com Augusto para a gente expandir essa situação. Fique com a gente que voltamos já já. Estamos de volta aqui com Diálogos da Cidade e eu estou recebendo via estúdio a psicóloga Rose Helena de Paiva e remotamente a especialista em RH, Adriana Maciel, e também o administrador de empresas, Augusto Roque. Augusto, eu vou voltar com você. A gente finalizou o primeiro bloco com algumas dicas ali do Sebrae, não é mesmo? Sobretudo para os empreendedores, a gente tem que... todo mundo tem que ter essa inteligência emocional um dia, né? Mas a gente tem que pensar também na questão dos empreendedores, como a gente falou com a Adriana, eles vão precisar gerir pessoas, né, funcionários, então é importante também trabalhar esse lado, que não é uma tarefa fácil. Você gostaria de fazer algum apontamento, pontuar algum tópico que te chamou a atenção? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais o líder, seja ele um empreendedor ou o líder empresarial, né, que comanda, nós vamos precisar comandar e gerenciar pessoas, além de gerenciar nós mesmos, né? Então, através da inteligência emocional, eu consigo ter a calma necessária para falar com a emoção necessária no momento certo. E acho que essa é a maior característica que a gente precisa aprender enquanto líder, enquanto empreendedor, e também ensinar para os nossos liderados. Porque muitas vezes as situações de trabalho mudam ou acontecem determinadas situações, por exemplo, não fechei com o cliente, e aí o que eu faço? Né? Então, eu também preciso compreender e ter empatia com o próximo para respirar, olhar, ter resiliência e aí sim prover uma ação, né? Ou dar uma solução. Né? E como nós já dissemos aqui, cada vez mais eu preciso refletir e não agir por impulso. E o agir por impulso muitas vezes nos conduz a decisões errôneas e esse não é o nosso objetivo. Cada vez mais a gente precisa ser mais assertivo e quanto mais assertivo, mais a gente consegue captar pessoas e essas pessoas conseguem identificar o nosso ponto de vista, o nosso propósito e levar isso para frente. Bom, pessoal, agora a gente vai então voltar a falar com a repórter Fernanda Santos. Fê, você tem uma pesquisa bastante interessante para passar para a gente, não é mesmo? De que a motivação no trabalho ela está diretamente ligada à felicidade, é isso mesmo? Conta para a gente. É isso mesmo, Dani, exatamente isso, viu? Hoje em dia os profissionais têm outras prioridades, né, em relação ao trabalho, né? Acabam priorizando aí outros valores, outras atitudes também, né? Mais qualidade de vida, principalmente quando tem um filho, uma filha na família, né? Acaba mudando aí, né, o objetivo aí de seguir nessa profissão ou não mudando de profissão mesmo, né? E os dados comprovam isso, viu? Então aquela mentalidade que é mais importante ter um salário melhor, um benefício melhor, nada a ver. As pessoas estão priorizando sim a felicidade e, como eu falei, os dados comprovam, viu? Uma pesquisa realizada por uma consultoria multinacional especializada em recrutamento apontou que 89% das companhias, né, das empresas, reconhece que bons resultados estão diretamente ligados à motivação e à felicidade dos colaboradores, viu? E o estudo mostra também que 79% dos profissionais se sentem felizes com o trabalho. E aí, eu vou citar para vocês 5 principais fatores que promovem esse sentimento aí de felicidade, tá? Então, vamos lá, ó. 69% gostam muito da profissão. Bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ó, a palavra equilíbrio aí de novo. 62%. Ser tratado com igualdade e respeito. Isso é primordial, né? Principalmente para as pessoas que são negras, né? As pessoas pessoas que têm deficiência também, né? Isso é primordial mesmo, né? Sentir orgulho da organização, né? Então ter essa clareza, né, dos valores ali, ter esse diálogo claro, né? Informal também às vezes, isso é super importante, né, para ter esse orgulho, né? E sentir-se realizado com o trabalho. Né? Então, esses são os motivos, esses 5 principais
fatores aí que promovem esse sentimento de felicidade. Mas, por outro lado, aqueles que se sentem infelizes, né, assume que acabam gerando aí, né, esse sentimento acaba gerando consequências no dia a dia, né, e nesse caso, os principais impactos são ainda, falando dessa pesquisa, né, a falta de motivação, que aí é 100%, implicações psicológicas, ou seja, né, ter andar junto ali, né, quem está trabalhando ter uma terapia, né, ter o acompanhamento médico é sempre importante, né, então acaba implicando, né, tendo essas implicações psicológicas, forte abertura a novas oportunidades de trabalho, baixa proatividade e postura pouco empática com colegas de equipe, como vocês falaram também aí da empatia, né, e aquelas dicas lá do Sebrae também. Então, é isso, Dani. Fica aí para vocês esses números, né, para vocês dialogarem agora aí no estúdio, tá bom, Dani? Obrigada. Obrigada mais uma vez, Fê. Bom, vou passar a palavra, então, para o Augusto, que é um assunto que você domina bem, né, Augusto? Relação felicidade no trabalho. Hoje, as pessoas estão prezando cada vez mais, né, a qualidade de vida como um todo, porque aí está diretamente relacionada, né? Tudo isso. Exatamente, Dani. Não só a qualidade de vida, como também a qualidade do trabalho, né? Cada vez mais somos surpreendidos por momentos de estafa, burnout está aí e é super comprovado. Nós somos o segundo país mais ansioso do mundo. Então, se nós tivermos uma gestão onde privilegiamos a felicidade do colaborador, e óbvio que ele não vai ser feliz o tempo todo, a todo instante, mas que a gente tenha mecanismos estratégicos de ação, onde nós conseguimos captar o momento daquele colaborador e prover práticas e ações dentro do nosso dia a dia, sem dúvida, a gente vai ter um ambiente mais feliz, colaboradores mais produtivos, mais engajados, e, consequentemente, mais capazes de suportar as pressões do dia a dia. E é sobre isso que fala a felicidade no trabalho. Não é simplesmente abraçar a árvore, sair pulando, saltitando, não é isso. A felicidade é quando você conhece e reconhece o seu propósito dentro da organização e a organização reconhece o propósito dela e se espelha em você, colaborador, no seu propósito. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente começa a perceber que a felicidade tem muito a ver com as práticas de acolhimento, engajamento e bem-estar, envolvendo também qualidade de vida, junto com a relação, proximidade e comunicação adequada com a liderança. E aí a importância também da felicidade como um elemento da inteligência emocional. Isso não tem preço quando as organizações conseguem conciliar esses dois mundos. É o que a gente espera, não é mesmo? Que cada vez mais as organizações tenham essa consciência e o que você falou, né, de uma felicidade real, né? Não é sair abraçando a árvore, o exemplo que você deu, né? Mas uma felicidade real mesmo, de entender o propósito. E emendando nesse assunto, Augusto, habilidades emocionais, a gente tem falado aqui. Você acha importante, tão importante quanto as habilidades técnicas, que a gente falou no começo, você acha importante também que ela seja destacada no currículo, seja objetivo, que o candidato seja objetivo nesse sentido também? Sem dúvida, sem dúvida. E aí entra aquela máxima de mercado. Nós somos contratados pelas habilidades técnicas e demitidos pelas habilidades emocionais ou comportamentais. Então, se nós pudermos, enquanto candidato, colocar no currículo as nossas habilidades de autoconhecimento, né, as habilidades soft, ou são as soft skills, né, as habilidades emocionais, isso sem dúvida vai ser um diferencial competitivo para você na hora de concorrer a uma vaga. E ao mesmo tempo, uma chancela que você dá para a organização, para ela também trabalhar esses elementos junto com você. Então, é uma ferramenta muito bacana e pouca gente se utiliza disso, mas é uma super dica para todo mundo. Nós que analisamos os currículos, a gente, né, não vê só, olha, eu fiz 10 anos de profissão, tenho 10 anos de profissão, tenho X anos de experiência, fiz esses cursos, etc, etc. Mas como que você é no dia a dia?
você suporta pressão, você gosta de companheirismo, você gosta de se relacionar com pessoas. Isso ajuda muito no RH, até na condução da sua própria entrevista e até para criar aquilo que a gente chama de fit cultural do candidato com a empresa. Bacana. Adriana, você concorda, vai por essa mesma linha? E aí eu já emendo, o ideal seria, né, que desde cedo, né, nas escolas tivesse um foco maior também para a questão da educação emocional, não só em casa, mas que fosse trabalhado também profissionalmente, falando nas escolas, né, para já preparar aquele futuro funcionário, aquele futuro adulto para o mercado. Exatamente, concordo. E é na entrevista, né, que o profissional ele vai comprovar essas habilidades, essas soft skills, né? Então o recrutador ele vai esperar ali daquele profissional uma ação, ele vai demonstrar ali numa certa situação que for proposta para identificar como que aquele colaborador, que aquele profissional irá agir. Ele é mais racional ou ele é mais emocional? Então, por exemplo, como a gente vem falando de empreendedorismo, de um líder, né? O que ele precisa ter? Ele tem que ser só emocional? Ele tem que ser só racional? O equilíbrio, novamente, aí, ele volta para essa questão. É realmente ter o equilíbrio entre o racional e o emocional, né? Saber lidar com as pessoas, né? Não sair realmente ali numa situação, já se desesperar, né? De repente, muitas pessoas, elas levam a pressão do dia a dia do trabalho para a família, para casa, isso não é saudável. Então, hoje, as organizações, o desafio de reter talentos, né, vem também aí dessa questão da saúde mental, da qualidade de vida, né? Então, realmente, unir esses dois pontos faz a diferença, tá? E hoje, assim como você falou, que muitas pessoas, elas estão ali já antenadas, priorizando a felicidade. O que é essa felicidade no trabalho? Claro que todo mundo precisa ganhar dinheiro, isso é óbvio, mas nada melhor do que você se sentir bem, você ter essa qualidade, né? Esse clima agradável, aquela questão de você sentir orgulho, que você faz parte, que você se sente reconhecido, hoje é muito mais visada. Os profissionais entenderam que sem saúde, sem qualidade de vida, sem inteligência emocional, a gente não consegue ter sucesso na nossa carreira. Então, o equilíbrio faz toda a diferença. É o combo, né? Rose, antes da gente continuar, a gente falando dessa base desde cedo, você como psicóloga, você concorda com essa linha, acha que é bem por aí ou não? De que ela seja reforçada também a inteligência emocional nas escolas, não é mesmo? Além de em casa, né, que os pais conversem, o diálogo é uma excelente ferramenta também, né? A partir dele que a gente consegue também expandir em termos de conhecimento, de inteligência emocional, mas você acredita que na escola também seria um caminho ser enfatizado isso? Exatamente, né? Porque assim, a base da formação da nossa personalidade, ela se dá lá na infância. Então, esse período da escola é um período ótimo para que a gente possa realmente desenvolver as nossas habilidades necessárias para que na vida adulta a gente tenha condições de estar bem desenvolvido emocionalmente. Então, assim, saber gerenciar as emoções, na verdade, saber conhecer, reconhecer, porque hoje em dia a gente já não sabe muito bem nem o que é que a gente está sentindo. As crianças muitas vezes não sabem, porque às vezes a gente não é educado em casa a poder expressar as nossas emoções. Às vezes a gente que é adulto, que já está com mais idade, a gente ouviu muito quando era criança, né? Engole o choro, olha, não fala isso, fica quieto, para de chorar. E aí a gente não pode muitas vezes expressar aquilo que a gente está sentindo. Então, sim, a escola pode ser um ambiente ótimo para que a criança possa reconhecer as emoções, identificar, saber expressar corretamente, saber lidar com os colegas, saber dividir, saber desenvolver a compaixão, a empatia, a resiliência. Então, que são aspectos importantes, né, na questão da inteligência emocional. E saber, né, identificar o que ele está sentindo também. Hoje em dia, a gente está vendo um aumento muito grande de ansiedade no meio das crianças, coisa que não era para estar acontecendo. Então, muitas vezes, a gente não tem um espaço ali de dividir e de reconhecer as nossas emoções, isso vai se ampliando e para a vida adulta vai prejudicando o seu desenvolvimento. Você citou uma frase, engole o choro, que muitas crianças
ouvem ao longo da vida, é uma situação muito delicada, né? Disso que ela vai levar adiante. A gente tem que tomar muito cuidado com esse sentido também. Queria que você reforçasse um pouquinho disso. Quando a gente está falando de criança, você falou na infância, principalmente nessa primeira infância, né? A gente tem que tomar ainda mais cuidado. Então, muitas das coisas que acontecem nesse momento, as crianças vão absorver e vão refletir diretamente na vida dela, na vida adulta, não é mesmo? Sim, sim. Como eu falei, né, a formação da nossa personalidade se dá ali nos nossos primeiros 7 anos de vida. Então, os primeiros 7 anos, eles são fundamentais para como a gente vai ser para o resto da vida. Né? Não que a gente não possa se modificar, mas assim, muitas vezes a gente vai ter que precisar fazer uma terapia, fazer um processo para que a gente possa retomar essas questões, essas marcas que a gente teve durante a infância. Então, assim, a gente, por exemplo, aquela criança que quando, né, na idade infantil, é reprimida, não pode se expressar, não pode colocar para fora suas emoções, não pode se relacionar com outras pessoas. Às vezes tem crianças que não podem brincar, né? Os pais não deixam, tem hora certa para tudo, tem obrigação para tudo e não pode simplesmente ser criança. Quando adulto, pode ter consequências, né, complicadas, pode virar um adulto reprimido, um adulto que não consegue se relacionar com outras pessoas, um adulto que tem dificuldade de expressar suas emoções. E aí, por exemplo, como a gente está falando no trabalho, né, se é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento interpessoal, ele pode encontrar dificuldade na questão de conseguir mesmo um bom trabalho. Então, assim, você vê que uma coisa vai gerando a outra. Se a gente tem ali uma infância bem-sucedida, né, que os pais, eles conversam, se tem um diálogo, se os pais brincam com a criança, se os pais estão presentes ali no dia a dia deles, se eles podem também se expressar. Pode ser criança, na verdade a gente precisa viver, até o Winnicott, que é um autor da psicologia, ele fala sobre a questão da saúde, ele fala assim, saúde não é uma ausência de doença, mas é a gente ter a maturidade adequada de acordo com a idade que a gente está vivendo. Então a criança, muitas vezes é exigido dela que ela seja madura, que ela tenha uma maturidade de um adulto que ainda não está no tempo dela. Né? Então, deixa a criança ser criança e aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai exigindo o que precisa, mas de acordo com o tempo. Se a gente puder já trabalhar isso desde a infância, a gente vai ver que o adulto vai crescer de uma forma muito mais saudável e madura. Então é isso aí, minha gente. Atenção aos pais, a inteligência emocional, ela precisa ter uma atenção especial desde a infância. E aí nós adultos já podemos fazer, né, pela gente, também ficar atento, atentar a alguns sinais e procurar informação, procurar ajuda, para a gente estar sempre lapidando esse lado que é muito importante, não é mesmo? Bom, a gente vai para um rápido break, mas não saiam daí que voltamos já já com mais dicas, com mais bate-papo sobre este assunto tão relevante. Fique com a gente. Estamos de volta com Diálogos e antes da gente continuar a papear sobre o assunto que a gente está falando hoje, que é inteligência emocional, a gente vai conferir um vídeo da também psicóloga Silvana Elizabeth. Ela vai falar um pouquinho sobre a importância do ócio criativo e também a relação com a inteligência emocional. Vamos conferir. Quando a gente fala de ócio criativo, é importante que a gente entenda bem o que significa isso. Ócio é aquele momento que você está parado, que você não está fazendo nada. Ócio criativo é um momento onde você dá possibilidade para o teu cérebro, para ele fazer novas conexões, para ele descobrir caminhos. Quando você está num processo acelerado de pensamento, de atividades, você não tem esse espaço mental para o criativo. Ser criativo exige que você tenha tempo de fazer conexões com tudo aquilo que você já sabe e com as coisas novas que você está aprendendo. Ócio criativo é uma atividade sim, é uma atividade produtiva sim, só que ela tem por característica você se permitir dar um tempo das atividades rotineiras. A rotina, ela quebra a criatividade, ok? Um cérebro que ele é viciado em atividades, um cérebro que ele é viciado em trabalho, ele não é criativo, porque ele fica repetindo padrões.
Criatividade é a capacidade de fazer conexões. E essas conexões, elas acontecem muitas vezes de uma forma inconsciente. Quer ver um exemplo? Um momento de extrema criatividade, quando você está com um problema e você precisa resolver, solucionar tal, e você vai tomar banho. E no banho, pá, a ideia vem. Por quê? Porque você saiu, tirou o foco do problema e falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso descansar só um pouquinho. E nisso você dá o espaço para que o seu inconsciente solucione aquele problema. Criatividade depende do grau de conhecimento que você tem. Quanto mais você pesquisa, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais criativo você é. A pessoa que tem um universo limitado, petitico, ela não é criativa. Porque ela tem que encontrar todas as soluções dentro daquele pequeno mundo dela. Você quer ser criativo? Expanda o seu mundo. Então, e a inteligência emocional? Como é que ela se relaciona com isso? Inteligência emocional é você ser capaz de reagir de uma maneira serena, equilibrada e pertinente às diversas situações. A arte te possibilita o desenvolvimento da inteligência porque ela te lança desafios e você tem que ficar ali focado, sem desistir, enquanto resolve esses desafios. A produção artística, ela não é apenas prazerosa, ela também lança angústias, ela traz questionamentos, ela traz desafios que você fala, meu Deus, eu não consigo resolver isso agora, como é que eu vou fazer? Que argumentos internos eu preciso ter e eu preciso desenvolver para poder resolver tal questão dentro da arte. Toda arte auxilia o desenvolvimento emocional. Não, mas a arte não é uma terapia, ela é um instrumento terapêutico. A arte te ajuda num processo de encontrar esse espaço interno para você fazer um autoconhecimento. Mas precisa de alguém de fora falando, você percebeu tal, tal, tal e tal ponto. Autoanálise não funciona. Reflexão, sim. Autoanálise, então, é uma coisa e reflexão é você ser capaz de pensar sobre os seus atos, suas atitudes, suas escolhas. Mas é bem legal quando alguém de fora vem e fala assim, você percebeu que... pontinho, pontinho, pontinho. Tá aí, quero agradecer a Silvana por ter enviado esse depoimento para a gente. Muito bacana, Silvana. Augusto, é bem isso mesmo, né? Um ponto que a Silvana falou, que me chamou muita atenção, é a arte como um instrumento terapêutico, né? É muito importante a gente trabalhar essa nossa criatividade também, que ela tem, sim, toda uma relação com a inteligência emocional, né? Quanto mais a gente tenha pausas onde a gente consiga refletir sobre as nossas ações e criar conexões mentais, isso sem dúvida vai fazer de nós sermos mais criativos. Então a gente precisa ter essa pausa, a gente precisa também ter conexões com outras pessoas e a gente também precisa ter conexões com aquilo que a gente gosta de fazer. Então a partir do momento que a gente também dedica um pouco do nosso tempo, não só ao trabalho, mas ou uma causa social, ou uma banda, ou a igreja, o que for, cada um tem a sua preferência, a gente consegue relaxar a mente e, por consequência, a gente também tende a ser mais criativo. E a partir do momento que a gente está mais sossegado e consegue se conectar com outras pessoas, essas conexões também geram mais criatividade e mais conectividade com um bem maior. É isso, Adriana, você como especialista em RH, né, você concorda com essa linha? E a gente estava falando um pouquinho dos jovens hoje, né, e eles estão cada vez mais conscientes e priorizando essa questão, né, o ócio. Exatamente, estão sim, porque eles estavam muito acostumados, né? Até na pandemia mesmo, muita gente dentro de casa, os jogos, a internet, é tudo muito rápido, né? E no mundo corporativo, nas outras situações, não é assim, né? E a gente hoje também lidar com pessoas que elas não têm paciência.
A gente vê jovens aí no início da carreira, recebem feedbacks ou não conseguem atingir uma meta, por exemplo. E aí, quando recebem esse retorno, vai falar com o chefe pede ali para ter um pouco mais de atenção, né, dar aquele feedback, eles não encaram como um ponto de melhoria, mas então, de repente, acha que leva para o lado pessoal, ou de repente já muda de emprego, né? Então, a gente aqui também abordou sobre a resiliência, ela faz parte da inteligência emocional, controlar as emoções, identificar como um ponto de melhoria, não sair ali reagindo de uma forma, né, que vá ser ali que não vai ser bom para o seu âmbito profissional. Então, às vezes, você fugir do problema não é a solução. É você respirar, ser resiliente e se encorajar. E, novamente, hoje é um desafio, sim, para os jovens que muitas vezes estavam acostumados a tudo muito rápido, a não esperar. Mas hoje a gente já vê indícios que esse mundo mudou, as pessoas já estão mais conscientes que a inteligência emocional, ela faz parte e é ela que vai fazer um profissional se destacar perante o outro. Por isso que é muito importante, desde ali, a psicóloga muito bem falou, né? A gente já começa ali a controlar as emoções desde pequeno. Na criança, jovem, adulto. Então, é ali que a gente já vai praticando e desenvolvendo para também poder aplicar isso no nosso âmbito profissional, para a gente poder abrir o nosso negócio, onde os desafios serão constantes. E é preciso saber lidar com todas as situações. Agora, eu vou voltar aqui para o estúdio. O ócio, ele seria uma forma de lapidar todas essas emoções, porque quando a gente fala de inteligência emocional, Rose, esse é o termo correto, ela é lapidada, e aí eu falo principalmente ao longo dos anos, não é mesmo, com a experiência, com a maturidade, com as vivências que você tem na vida, e o ócio é um caminho para isso, é um aliado nesse sentido, para a gente ir lapidando, se é que essa palavra correta, a nossa inteligência emocional? A gente pode sim usar essa palavra, né, que a gente vai lapidando, porque a gente, à medida que o tempo passa, a gente vai se desenvolvendo. E sim, o ócio, ele pode ser, por quê? Um grande espaço de desenvolvimento da inteligência emocional, porque a gente está acostumado num mundo de muitas informações, a gente recebe informação o tempo todo e a gente parece que tem que dar conta de tudo o tempo todo. E esse excesso de informações que vem de todos os lados, tem gerado um número muito grande de pessoas ansiosas, pessoas depressivas e vários outros transtornos. Mas a gente está se esquecendo de um aspecto muito importante da nossa saúde, que é o silêncio. E o ócio, ele também está muito conectado com o silêncio, que é a gente ter um tempo de parada e de reflexão, de respiração, de lidar com tudo isso que está acontecendo para que a gente possa organizar e responder melhor. Então, assim, a gente ter momentos de pausa durante o nosso dia a dia, para que a gente possa realmente respirar, estar em silêncio, se conectar com tudo que está acontecendo dentro da gente, é muito importante para que a gente possa dar respostas mais adequadas. E aí também, através do ócio, que é esse momento também que a gente precisa ter de silêncio, de parada, que a gente desenvolve a nossa criatividade. A gente também desenvolve um aspecto muito importante e que faz toda uma diferença no nosso dia a dia, que é a nossa intuição. Aquela vozinha que fica dentro do nosso interior e que a gente muitas vezes não presta atenção. A intuição, a gente consegue dar voz a ela quando a gente fica em silêncio. Então, através desses momentos de parada, a gente pode desenvolver muito melhor a nossa inteligência emocional, que vem a partir do silêncio e da observação do nosso corpo, das nossas emoções. Tá certo. Então, achar algo, quando a gente fala de ócio, muito bem falado pela Silvana, é achar algo que gosta, né, que te dê prazer, para você também colocar energia naquilo, e aí é uma consequência, né? Você vai conseguir se concentrar mais, se conectar mais. A gente precisa desses respiros, dessas pausas também. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de agradecer mais uma vez o Augusto e a Adriana pela participação de vocês. Adriana, muito obrigada. Volte sempre, viu? Obrigada por contribuir aqui com a gente. Eu que agradeço, parabéns a toda a equipe, né, por trazer aí esse tema tão importante e trazer tanta informação para os nossos telespectadores e profissionais. Joia, Augusto,
Quero te agradecer também mais uma vez. O Augusto já participou com a gente também, né? Já virou um entrevistado em vários programas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Dani. Foi um prazer estar com vocês, compartilhar tantas ideias, tanta riqueza de conteúdo. Foi um prazer e contem comigo para as próximas. Bacana. E, Rose, muito obrigada mais uma vez, viu? Por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu quero só lembrar um aspecto muito importante na nossa inteligência emocional: o bom humor. Bom humor faz toda a diferença e melhora muito o ambiente onde a gente está. Então, sorria mais que você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Obrigada por estar aqui. É isso, com essa bela dica. O humor, sorrir, né? Tirar de uma situação complicada, tentar tirar algo bom, né, Rose? É bem por aí. Bom, então com essa frase motivacional a gente encerra o Diálogos da Cidade de hoje. Vocês já sabem, para assistir este programa na íntegra e todos os outros Diálogos da Cidade e também toda a programação da TV, vocês podem acessar o youtube.com/TV Câmara SJC. Podem nos assistir também pelos canais 12.3, que é o canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. E também nos sigam no Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Lá vocês têm acesso aos bastidores e também, se quiser deixar alguma sugestão de pauta, tanto para o Diálogos quanto para os demais programas da casa, vocês podem deixar por lá também. Eu fico por aqui, mas semana que vem estamos de volta com mais um tema no Diálogos da Cidade. Até mais!